Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo precioso diante da Tua presença em adoração e louvor. Obrigada por Tua unção neste lugar. Obrigada, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe esta manhã, Pai. Nós abrimos nossas vidas e nossos corações para sermos ministrados pelo Teu Espírito, ensinados, confrontados, consolados, exortados, Pai. Em nome de Jesus, nos rendemos a Ti, Pai. Que Teu Espírito faça a Tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de começar a matéria, eu queria estimular você a, quando você conhecer o padrão estabelecido por Deus para a família, você não se entristecer, você não se desanimar, você não se abater. Às vezes as pessoas, a vida das pessoas é como um trilho, como um curso, como um caminho, uma estrada, e às vezes você pode ter desfrutado ou vivenciado coisas muito aquém, muito abaixo do propósito que Deus tem para a família. Eu posso estar ministrando para pessoas aqui que já passou por dificuldades, por decepções, ou está passando hoje ainda. Então eu quero que quando você seja apresentado às verdades bíblicas, ao padrão de Deus para a família, você não desanime, muito pelo contrário. Você se anime por conhecer o que Deus tem preparado para você. Pode ser que você ainda não tenha vivido isso, pode ser que hoje a sua vida não esteja refletindo isso, mas se é o que o meu Pai tem para mim, é o que Ele deseja que eu viva, é o meu alvo, é o que Ele conquistou para mim. Então isso é a proposta de Deus, é o que eu posso viver, é o melhor de Deus, amém? Nós vamos estudar sobre família cristã, família à luz da Bíblia, família no plano de Deus para a família. A Bíblia é como um espelho, não é verdade? É o espelho de Deus. A gente vai olhar e vai ver como Deus nos vê, vai ver o propósito que Deus tem para a família, vai ver o que Deus deseja da família, e a gente sabe que aquilo ali é o que Ele vai realizar em nós através da sua palavra, amém? Então toda exposição à palavra e aos padrões de Deus, do eterno, não são para nos abater ou nos condenar, mas são para nos levantar, para nos elevar ao padrão dele mesmo, amém? Então vamos começar no começo, em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 30. Se você quiser conhecer o que Deus pensa de família, não dá para assistir a novela das 6, das 7, das 8, irmão. Não é aí que você encontra. Se quiser saber o que Deus pensa de família, não adianta perguntar à vizinha. Se a gente quer descobrir o que Deus pensa sobre família, a gente tem que ir lá na criação e conhecer o coração de Deus a respeito da família. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 30. Nós vamos começar por esse texto. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 30. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora eu quero que você vá para Gênesis capítulo 2, verso 7.
Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos voltar para Gênesis 1:26. Amado, Gênesis 1:26 a gente lê que Deus criou o homem. Gênesis 2:7 a gente lê que Deus formou o homem do pó da terra. Quando a gente vê em Gênesis 1:26, criou, essa palavra vem de dar forma, de criar, moldar ou formar. E depois, quando a gente vai para Gênesis 2:7, formou. Deixa eu ir lá com vocês. Gênesis 2:7, formou o homem. Fala de criar de algo, referindo-se à criação original de algo que já existia. Veja, amados, o que é que eu quero trazer essa manhã? Deus parece que forma o homem em duas etapas, mas a Bíblia usa palavras diferentes porque realmente foram coisas diferentes. Primeiro Deus cria o homem, depois Deus forma o homem. Quando Deus cria o homem em Gênesis 1, Deus cria nele mesmo o homem. E Deus cria homem e mulher. Gênesis 1, você vê Deus falando com Deus falando com Ele mesmo, falando com o Espírito, falando com a palavra que é Jesus, e dizendo: vamos formar o homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E Ele cria o homem nele mesmo. O homem e a mulher nasceram no próprio Deus. O homem e a mulher foram criados no próprio Deus, vieram de Deus. E aí depois Deus pega e forma o corpo do homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida no homem. Então, quando o homem é criado em Gênesis 1:26, você vê que é criado homem e mulher. E quando o homem é formado em Gênesis 2:7, ele forma o bonequinho masculino, o gênero masculino, e sopra no gênero masculino. E Adão vem à existência. Mas em Gênesis 1:26 e 27, Deus cria homem e mulher. Vamos voltar para lá, Gênesis 2, de novo. 26. Não é isso? Deixa eu achar aqui nessa minha Bíblia. Ou é Gênesis 1, desculpa. É 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Então você é um espírito. Quando Deus criou o homem não tinha nem corpo ainda, irmãos. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Onde que o homem estava? Em Deus. No próprio Deus. Foi criado em Deus. Façamos o homem. E criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Quando Deus faz o homem e a mulher, Deus já cria ele debaixo de um propósito, debaixo de uma identidade. E Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Primeira coisa, ele vai ser imagem e semelhança nossa. Ele nasce com um propósito, para ter domínio sobre toda a criação. E a Bíblia diz no verso 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. E para a gente não ficar com dúvida se Deus estava criando ali o gênero masculino, ou se Deus estava se referindo à humanidade, porque a humanidade é composta de dois gêneros, o masculino e o feminino. Para a gente não ficar com dúvida do que ele estava fazendo, do que ele estava criando, a Bíblia diz: olha, ele criou o homem, a humanidade, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, toda, irmãos, essa identidade, essa semelhança, essa característica, esse tipo que o homem foi feito homem e mulher, do mesmo tipo, do mesmo naipe, do mesmo material, da mesma categoria. Deus, quando cria o homem à imagem e semelhança, cria com domínio sobre a criação, ele cria homem e mulher, ele cria a humanidade nessa categoria.
Se você for para Salmos, verso 8, vai lá, por favor, a gente vai voltar para Gênesis daqui a pouco. Salmos, verso 8. Salmos capítulo 8, verso 3. Salmos 8, 3. A Bíblia não diz, irmãos, mas eu imagino que Davi leu o Pentateuco, estava lendo Gênesis, que foi escrito por Moisés, muito provavelmente. E ele leu Gênesis e recebeu revelação do que ele escreveu em Salmos 8. E veja o que ele diz em Salmos 8: contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Eu estou olhando a criação, Senhor. Eu estou olhando os céus, eu estou olhando a criação. E para o homem que está na terra, eu acho que não tem nada mais grandioso do que olhar para o céu e ver as estrelas, né? Ver o sol, ver a lua. É glorioso, irmãos. É tão grande aos nossos olhos que estamos aqui na terra. E Davi está dizendo assim: olha, eu contemplo essas grandiosas coisas que o Senhor fez. E eu me pergunto, que é o homem? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visite. Senhor, o que é que nós somos? Que importância a gente tem diante de astros tão grandes, de um sol tão grandioso, de uma lua tão linda, de estrelas tão brilhantes. Que importância nós temos? E o Espírito, amados, em revelação, ele traz uma verdade que foi estabelecida em Gênesis. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Algumas Bíblias, Deus está anjos, mas se você for no original, essa palavra Deus é Elohim, está falando do Senhor Deus. E a Bíblia está dizendo que o homem foi criado menor do que Deus, um pouco menor do que Deus, mas foi coroado de glória e de honra. Aí você diz: mas eu não vejo nada disso. Mas é porque agora você vê a criação caída. Mas quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou nesse naipe, irmãos, nessa categoria. Ele criou assim, imagem e semelhança de Deus, e coroou Adão e Eva de glória e de honra. Verso 6: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes. Onde Davi viu isso? Eu creio, irmãos, ele leu Gênesis. Já existia na época dele, eles liam as escrituras. Ele leu Gênesis e o Espírito ministrou, trouxe revelação, porque ele era profeta também. E Deus mostrou para ele: olha, eu dei domínio sobre as obras das minhas mãos ao homem, à humanidade, e coloquei tudo debaixo dos pés deles. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, amados, o homem e a mulher, a humanidade, vai lá para Gênesis de novo, capítulo 1, verso 26. Ele foi criado, coroado de glória e de honra. Foi criado com autoridade sobre todas as obras da criação de Deus na terra. Foi criado imagem e semelhança de Deus. Quem, Vanessa? Só o homem, gênero masculino? Não. A humanidade, homem e mulher os criou. A humanidade composta do gênero masculino e composta do gênero feminino. Em Deus, Deus os criou. E depois ele formou do pó da terra. Aí ele pega, a gente vê em Gênesis capítulo 2, verso 7, vamos lá. Amados, a gente vê em Gênesis 1, 26, que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Deus coroou ele de glória e de honra. Deus criou com autoridade. Deus criou provido. Deus criou já dando a ele o mantimento, já dando a ele o sustento. E aí depois que Deus cria o homem, Deus forma o homem em Gênesis capítulo 2, verso 7, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida.
Deus pega o barro, Deus forma o corpo do gênero masculino, e Deus sopra o homem que já estava dentro dele, a vida real do homem. Porque o espírito do homem é a verdadeira vida do homem. Nós sabemos, amados, que o homem é diferente dos animais. Eu estava conversando em casa com a minha filha, e ela não se conforma como alguns irmãos que eu conheço. Não se conformam, porque os animais não têm espírito, irmãos. Então, quando ele morre, ele acaba. Ela disse: mãe, eu não aceito isso. Lulu, que foi nossa porquinha da Índia, e morreu. Lulu, mãe, eu não vou ver Lulu no céu. Falei: filha, mas Lulu não tem espírito. Porque tudo que Deus fez, Ele chamou da terra. Ele disse que a terra produza. Então a terra produziu o Lulu, que foi meu porquinho da Índia, tão fofinho, e morreu. Porque só tinha terra, irmão. Ela volta para a terra, ela veio da terra. O mar produz os peixes, mas ele veio só do mar. A natureza, Deus chamou a existência da natureza, das coisas dessa terra, corruptíveis, que passam. Os bichinhos que a gente gosta tanto, gosta demais de bichinho também. Mas o homem, ele não chamou da terra, o homem, ele não chamou do mar, o homem, ele não chamou da natureza, dessas coisas que passam. Ele chamou o homem dele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele chama de dentro dele, e quando ele forma o corpo do homem, ele sopra de dentro dele a vida do homem, o fôlego de vida, o espírito de vida que estava nele mesmo. Ele sopra no boneco. E agora, quando a vida, o espírito de vida toca aquele corpo, aquele ser físico, o homem passa a ser uma alma vivente. Desse impacto do espírito no físico do corpo, o Senhor cria a alma. Por isso que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E engraçado que o nosso corpo é nossa casinha para viver nessa terra. Só serve para a terra, irmão, porque da terra ele veio. Vá para o mar, vê se você vive, mergulhe, fique lá 5 minutos. Seu corpo não foi feito do mar, da água do mar. Suba para voar bem alto nas estrelas. Precisa de equipamentos, porque seu corpo não foi feito do pó das estrelas, mas foi feito do pó da terra, para a gente viver aqui esse tempo na terra. Mas o nosso espírito, a nossa vida real vem de Deus. Por isso que o homem não se acaba quando morre, porque quem morre, morre o corpo dele, porque o espírito dele veio de Deus, e Deus é eterno. Então, em algum lugar esse homem vai estar na eternidade, ou com Deus, ou longe de Deus, mas ele continua a existir, porque ele veio de Deus. Deus soprou o Espírito nele. Amém. Ele forma o gênero masculino do pó da terra, e depois em Gênesis 3, a gente leu Gênesis 2:7, vamos para Gênesis 2:18. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou voltar para esse versículo de novo, mas eu quero continuar para falar da mulher agora. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem:
esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja, queridos, no verso 18, a gente lê Deus dizendo: não é bom que um homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Semana que vem, domingo, eu vou falar só sobre solteiros, porque família tem solteiro também, amém? Amém, irmãos? Amém. E quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, Deus está falando muito mais, não é da necessidade que todos se casem, mas do fato de que o homem não é uma ilha. O homem foi feito para estar em comunidade, ele foi feito para viver em família, pronto. Família é o projeto de Deus desde o começo. Quando Deus planejou, estabeleceu o seu reino sobre a terra através do homem, porque esse plano de Deus, irmãos, é eterno e vai se cumprir em Cristo Jesus, porque Deus nunca perde. Ele planejou em Adão estabelecer o reino dele sobre a terra. Ele planejou que eles se multiplicassem. Ele planejou que eles constituíssem família. E planejou que a terra fosse tomada pelas famílias que representariam a glória de Deus na terra. Então não significa aqui que Deus não quer que ninguém fique solteiro. Não é isso. Porque você vai ver em outros textos, você vai ver Paulo falando sobre o solteiro. Não é pecado ficar solteiro. Deus está falando é que o homem foi feito para viver em família. Nem que seja uma família de amigos, como Jesus teve, uma família de amigos, ele e os 12. Amém. Então, Deus está dizendo, eu não fiz o homem para viver só. Eu não fiz o homem para que o homem se clone e fique um monte de Adão. Adão e mais Adão. Adão 1, Adão 2, Adão 3, tudo igualzinho. Não foi o plano de Deus. Deus criou o homem para viver na diversidade de muitas pessoas. E dentro dessa diversidade, que Deus gosta de diversidade. Vocês já perceberam isso? Deus gosta de diversidade. Ele não faz um tipo de peixe só. Ele não faz um tipo de bicho só. Ele não faz um tipo de personalidade, um tipo de jeito, irmãos. Deus gosta de diversidade. E ele diz que até a graça dele é multiforme. Tem várias formas de se manifestar. Deus gosta, irmãos, disso. Ele fez você de um jeito, me fez de outro. Deus gosta disso. Através disso a gente manifesta a glória dele. Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não quero só Adão. Podia ser só ele, irmão, reinando na terra. Não quero só Adão. Nem quero 20 Adães clonados. Eu quero outras pessoas, eu quero famílias, eu quero comunidade, eu quero que ele governe a terra, manifeste o meu reino sobre a terra, mas numa diversidade de pessoas. Então eu vou fazer para ele o gênero feminino. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora vamos estudar um pouquinho disso para depois a gente entrar na formação da mulher, porque ela já foi criada, ela vai ser formada. Quando Deus diz a Adão, eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, ele já traz. É tão lindo Deus, porque Deus sempre fala, vocês já viram? Deus fala para fazer. E ele já traz a categoria, ele já traz características que a mulher tem quando ele fala a respeito dela. Quando ele fala, ele já estabelece, a palavra dele estabelece todas as coisas. Ele diz, olha, vai ser uma auxiliadora e vai ser idônea. Auxiliadora, amadas, nesse texto é a palavra ezer, no hebraico, que fala de socorro. E tem muita gente que não entende isso e diz que submissão, e eu vou falar sobre submissão, não hoje, tenha paciência, você pode ter um monte de dúvidas sobre o assunto, não dá para tratar hoje, mas você vai ver que submissão não é o que se prega aí. Submissão é estar sujeita à missão de alguém, e você vive submissão em vários âmbitos, não só no casamento. Mas submissão no casamento é estabelecido aí, e não depois do pecado, como tem muita gente que acha.
Quando Deus faz a mulher, Ele já traz para ela uma categoria de ser auxiliar, de estar ajudando alguém. Só que quando Deus coloca ela como auxiliar, de modo algum Ele está rebaixando o nível dela. Porque essa palavra Ezer é a mesma palavra que Deus usa para falar dele mesmo. Em Salmos 46, verso 1. Você, principalmente se é mulher, precisa abrir lá e ler esse salmo. Vá na sua Bíblia, Salmo 46, verso 1. E você vai ver algo poderoso. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ezer, bem presente nas tribulações. Ele é Ezer também. Ele diz: eu sou Ezer. Eu sou socorro, eu sou auxílio, eu sou ajuda presente nas dificuldades. Então, quando Ele estabelece a mulher como auxiliadora, de modo algum Ele está rebaixando a categoria dela, ou diminuindo a categoria dela, ou colocando ela num nível inferior ao homem. Porque quando Ele coloca ela como auxiliadora, Ele diz: ela é como eu sou uma auxiliadora, eu sou socorro, ela vai ser socorro para Adão. Irmãos, isso é poderoso, isso é lindo, isso é grande. A mulher tem nela uma capacidade de ajudar extraordinária. Poucos homens são capazes de ajudar. Poucos homens são capazes, sabe, de ver alguém pegando alguma coisa, correr, ir lá e ajudar. Mas se tiver alguém com um monte de sacola e uma irmã vê, ela vai ajudar. Ela percebe, ela vê as coisas. Ela percebe as coisas, ela tem dentro dela, por dentro dela, a Ezer. Ela é auxiliar, ela é socorro. Tem um monte de criança brincando, tem menino, tem menina. A menina vai prestar mais atenção, normalmente, nos pequenininhos. E vai dizer: ô guri, devagar, tem um pequenininho aqui. Às vezes tem a mesma idade, irmãos, mas o que é que a menina tem que o menino não tem? Ela é Ezer, ela é socorro. Ela é socorro onde ela estiver. Ela é socorro onde ela estiver, amados. Às vezes o homem tem que ser treinado para isso, estimulado para isso, mas a mulher já nasce com esse socorro presente nela. Não, chega, deixa eu abraçar. Chega, deixa eu botar para perto, deixa eu ajudar. O que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu posso fazer para te animar? O que é que eu posso fazer para auxiliar você? Irmãos, Deus é assim. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então isso não diminui a gente. E além de ser auxiliadora, ela é feita idônea. O que é que significa? Ela é competente, ela é capaz, ela é ideal para esse trabalho. Ela é uma ajuda especializada. A mulher é uma ajuda especializada. E quando Deus estabelece a função dela, estabelece o lugar dela na família, primeiro Ele estabelece, depois Ele cria. E Ele forma, que Ele criou em Gênesis 1, 26. E Ele forma em Gênesis, vamos lá comigo, me ajude, 2, 27, 7, obrigada. A mulher, eu quero. É 21. O homem também. Deus é um Deus de aliança. E Ele disse: olha, você tem que dar alguma coisa. O meu propósito é formar uma auxiliadora capaz, idônea, alguém que te complete. Mas você tem que tirar alguma coisa de você para que ela seja formada. Não é de graça, irmãos. E fica uma lição para os jovens que não são casados: não é de graça. Quando Deus estabelece relacionamento conjugal, o primeiro não foi de graça, não. Adão teve que perder alguma coisa. Saiu dele a costela, para que Eva fosse formada e voltasse para ele. Porque é assim que Deus trabalha com alianças. Alguma coisa minha, importante, eu dou.
e você me dá alguma coisa sua importante, eu sacrifico alguma coisa. Não é assim? Desde o Antigo Testamento, alguma coisa sacrificada, amados. Deus estabeleceu em Cristo Jesus uma aliança com o homem. Jesus veio e morreu, derramou sangue, foi transpassado, ele foi entregue para que hoje eu e você tenhamos aliança com Deus. Ele disse: esse é o meu sangue que é dado, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Eu dei por vocês. E Adão tinha que dar alguma coisa. E eu acho lindo. Desculpa aí, eu sou mulher, preciso puxar nesse momento só, irmão, depois eu vou ser mais equilibrada. Eu preciso puxar para o meu lado a sardinha. Deus botou Adão para dormir. Diga, oh, glória, quem é mulher. Não ficou acordado, irmã, senão ia dar pitaco. Ele ia falar alguma coisa. O homem já tinha falado o nome de todos os animais. Estava falando demais. E Deus, é isso mesmo, eu estabeleci você como rei. O que você disser é, bora, dê nome, dê nome, dê nome. Agora eu vou fazer a mulher. Oh Deus, não foi, irmão, certo? Deus botou ele para dormir, mas imagina, não, deixa eu ficar acordado para dar a minha opinião. Dorme, meu filho, que nisso eu não quero sua opinião. E botou ele para dormir, irmão. Quem é a mulher? Diga glória. Oh, aleluia. Botou Adão para dormir e fez Eva. Eu não sei se você entende, mas para mim isso é espetacular. Fez Eva sozinho. Chega, você vai me dar uma parte de você, porque eu estou estabelecendo uma aliança, e daqui eu vou fazer uma mulher. E ele acorda, irmãos, Adão depois. É lindo, né? Gênesis é um livro maravilhoso. Você vê o coração de Deus antes da queda, o coração de Deus antes do erro do homem. Ele acorda Adão e... Cadê? Verso 22, 23. Ele acorda, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja, ele tinha consciência do que ia acontecer, ele não estava enganado, ele estava ciente. Ele tinha revelação do que Deus tinha feito. Ele estava consciente daquilo, ele se entregou àquele propósito, mas foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Ele descansou. E não tem jeito melhor, você que está solteiro, de encontrar alguém do que esse, dormindo, descansando e se entregando a Deus. É o melhor jeito. Ele descansou conscientemente, ele sabia, foi tirada de mim. É ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amados, na hora que Deus faz o gênero feminino e o gênero masculino, Ele cria também a atração sexual. Na hora. Ele já faz desse propósito. Então o sexo não é pecado. Dentro do casamento ele é abençoado, é agradável a Deus. Ele fez com esse propósito. Pecado é o que o diabo fez com o sexo. Ele distorceu. Ele trouxe o sexo para fora da aliança. É de graça. É com 5, 6, 7. É de qualquer jeito. Sem aliança nenhuma. Isso não foi propósito de Deus. Deus criou o sexo dentro do relacionamento com aliança, com compromisso, onde alguém perde alguma coisa, onde alguém se compromete. Por isso que na primeiro casamento, e Deus é maravilhoso, veja, irmãos, como Adão era conectado com o céu. Veja como Adão era a boca da terra, como Adão estava em sintonia com Deus. Quando ele traz Eva para Adão, Adão abre a boca como um profeta, como um sacerdote do Altíssimo. Ele já declara, diz: esta é uma varoa, deixará o homem pai e mãe. Quem tinha pai? Quem tinha mãe? Quem tinha pai e mãe? Não tinha ninguém ainda pai e mãe, irmão.
Só tinha os dois. Mas era um profeta. Ele estava sintonizado com o céu. Ele estava conectado com Deus. Não estava afastado de Deus. Não tinha dificuldade para Adão. E ele disse: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. E é tão poderosa essa verdade, que ela permanece até os dias de hoje. Se você vai no Novo Testamento, esse decreto de Adão sobre o casamento, ele é confirmado na nova aliança. Pergunte: onde, irmã? Onde é que está? Vamos ver, deixa eu procurar aqui também. Aleluias. Aleluias. Eu acho que é Efésios. Eu anotei aqui, eu anoto em lugares diferentes, amados, estudando. E me perdi. Só um momentinho, viu? Acho já. Pastor Elson, sabe onde está? Efésios 5, 31, 33. Achei, graças a Deus. Efésios 5, 31, 33. Vou lá na minha Bíblia. Procura aí na sua. Diz assim, Novo Testamento: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao marido. Hoje nós vamos ficar no 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Tem gente que uma vez eu li algo do tipo assim: por que apesar de Jesus ter elevado tanto a categoria de muitas coisas que a gente vê no Antigo Testamento, o decreto sobre casamento permaneceu exatamente o mesmo? Entenderam a pergunta? Por que tanta coisa mudou? Hoje não existem mais sacrifícios de animais. Em Cristo Jesus nós somos justiça, temos acesso direto ao Pai. Tanta coisa mudou do Antigo para o Novo Testamento. Por que o decreto a respeito do casamento é repetido ipsiliterim, igualzinho? Porque, amados, foi escrito antes da queda. Foi decretado por Adão em justiça, Adão em santidade, Adão coroado de glória, Adão coroado de honra, Adão conectado com Deus. Ele estabelecia na terra a vontade de Deus. Ele representava a Deus perfeitamente na terra. Então, quando nesse versículo de Gênesis, Adão estabelece a proposta de Deus para o casamento, para como se iniciaria uma família, é a vontade perfeita, é a vontade de Deus, e permanece até hoje, porque ele estava ali antes da queda, representando perfeitamente Deus na terra. E por isso que no Novo Testamento permanece sobre nós o mesmo decreto divino. Se a gente quiser entrar numa família, constituir uma família, entrar num casamento do modo como Deus planejou, você tem que seguir as ordens de Adão que ele estabeleceu, que Deus confirma em Efésios, porque é a vontade de Deus. Deixa, se une, se torna uma só carne. Diga: deixa, se une, se torna uma só carne. Deixará, eu vou ler aqui de novo, só um momento. Eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá e se tornará uma só carne. Você vê que a unidade vem antes de se tornar uma só carne? Se tornar uma só carne vem depois da unidade. Porque a aliança vem antes do sexo. Porque primeiro o homem se torna um, para depois se tornar uma só carne. Primeiro ele se aliança, irmãos. Ele deixa pai e mãe,
Isso é o plano perfeito, viu? Deixa pai e mãe. É porque hoje em dia a gente nem sempre vê isso, mas é o plano perfeito. Deixa pai e mãe, ele se une. Ele faz uma aliança. E se torna uma carne depois. A ser uma só carne vem depois, nos planos de Deus, da unidade, de serem um. Não, agora nós estamos aliançados. Quem vier contra você, vem contra mim. Quem vier contra mim, vem contra você. Agora nós estamos aliançados, nós somos uma só pessoa. Quem me vê, vê você. Quem vê você, me vê. É Genival de Vanessa, Vanessa de Genival, Elson de Ademildo, Ademildo de Elson, Marlíbia de Gustavo, Gustavo de Marlíbia, e assim por diante. Valdir de Acácia, Acácia de Valdir, e assim por diante. Porque são um, mas primeiro vem deixar o pai e mãe, depois vem a unidade, para depois vir se tornar uma só carne. Essa é a ordem divina para o casamento. Amém? Amém. Então vamos lá, voltar para Gênesis de novo. Tem mais coisa para a gente ir lá. Gênesis 2. Verso 19. Deixa eu ir aqui na minha Bíblia. A mulher formada. 21. Ele diz... Adão diz: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que é que a gente vê aqui, amados, nesse texto? Eu vejo respeito de um para com o outro. E aí eu vejo como é danoso num relacionamento conjugal impor vergonha. Até às vezes bobagens, mas a gente brinca achando que é bobagem, mas não é bobagem. Falar como está gordo, como está feio, como está barrigudo. Aí de repente a pessoa fica constrangida de tanto ouvir isso. E não sabe por quê. Mas Adão e Eva não se envergonhavam um diante do outro. Porque um não impunha constrangimento ao outro. Havia respeito. E respeito é um dos alicerces da base da família, irmãos. Respeito. Não dá para amar quem a gente desrespeita. Sabia? Se a gente não ensina o nosso filho a nos respeitar, ele não vai aprender a nos amar, porque ele tem que respeitar primeiro. Porque respeito tá dentro do amor. Como se ama quem não respeita? A honra faz parte do amor. A apreciação tem que ter honra, tem que ter respeito. E eles tinham respeito, e eles não se envergonhavam, porque um não impunha vergonha ao outro. Eles estavam bem nus, um diante do outro. Estava tudo ok. Estava tudo bem. Aí você diz: irmã, mas foi antes da queda. Sim. E hoje, você não é uma nova criatura também? Sim. Você não pode viver com sua esposa, com seu esposo, essa realidade? Você pode hoje em Cristo Jesus. Isso é para você também. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar um pouquinho. Eu quero ler Eclesiastes. Não, irmãos, eu quero ler primeiro 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, verso 11 e 12. Temos uns 20 minutinhos, mais um pouquinho. Diz assim: no Senhor, todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Porque como provém o homem da mulher, assim também, como provém a mulher do homem,
Assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Vou ler de novo. No Senhor, todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher... Eu estou lendo errado, desculpa, eu estou falando uma versão que eu conheço, deixa eu ler a Bíblia. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Por que que eu li esse texto aqui? Nós não vamos nos deter no papel da mulher hoje, mas vai chegar uma aula que nós vamos falar sobre o papel da mulher e o papel do homem. Mas é certo, amados, que quando Deus estabelece a mulher como auxílio, como auxiliadora, Ele estabelece ela já numa posição de se sujeitar, de auxiliar a missão de outra pessoa. Mas isso não diminui a categoria da mulher. E isso é uma realidade dentro do casamento. A gente vai ver que a mulher, ela é submissa ao seu próprio marido. Ela não é submissa a todos os homens. Então tem muita gente que distorce a palavra de Deus e traz uma realidade machista sobre o Evangelho, que não existe na Bíblia. Deus não é machista. Ele diz que em Cristo não tem homem e mulher, não tem grego, não tem romano, não tem macho, não tem fêmea, não tem rico, não tem pobre. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem sabe que a mulher é uma pessoa? A mulher é uma pessoa, o homem é uma pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença de pessoas. Ele não tem esse problema. Agora, Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado. E na ordem da família, nós vamos ver que a mulher tem a sua função, o homem tem a sua função e as crianças têm a sua função. Os filhos têm a sua função. Hoje está tudo invertido. Começa com a criança mandando na casa, hoje em dia. Mas a Bíblia traz uma ordem para as coisas. Mas Deus, essa ordem não significa, a momento nenhum, que Deus colocou o homem superior à mulher. Porque a Bíblia é clara quando diz: todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Mas a mulher foi tirada do homem. Como é que Deus equilibrou as coisas? Sim, mas o homem nasce da mulher. É assim que Deus equilibrou as coisas, irmãos. Ele podia fazer Adão se clonar? Podia. Bom, meu filho, você é tão lindo, tão perfeito, que você se clone a você mesmo e crie vários Adãos. Porque eu não quero que você dependa dela. Porque você é superior, mas não foi assim. Ele disse: olha, você é tão dependente dela quanto ela foi dependente de você. Porque em mim, no Senhor, nenhum é independente do outro. Em mim, um é dependente do outro. Assim como Eva foi tirada de Adão, assim também o homem vem e nasce de uma mulher. Nenhum homem nasce de outro homem, só nasce de uma mulher. Porque eles são dependentes um do outro. E aí Deus equilibra as coisas. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não tem acepção de pessoas, irmãos. Deus não tem esse problema. Amém. Mas Ele é muito organizado também. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Eu quero ler um texto, 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu li esse texto porque eu quero falar sobre o fato do homem ser criado para estar em família, estar em comunidade. E a gente vê nesse texto aqui o coração de Deus. Ele diz: olha, nunca é bom estar sozinho. É melhor serem 2 do que 1.
E o texto não fala só sobre casamento, irmãos. Fala sobre companheiro. Fala sobre estar junto, dormir junto, sobre um casal. Mas também fala sobre companheiro que trabalha junto, companheiro que executa algum serviço junto. O livro fala de estar associado. Esse texto fala de estar associado, de estar aliançado, de não estar só. Deus não criou um homem como uma ilha. Deus criou o homem para estar em família. Nem que seja uma família de amigos, mas é uma família. Nem que seja a família da igreja, mas é uma família. Nós somos criados para estar em família. Não é bom que o homem esteja só. Deus não criou o solitário. A Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses. Deus não criou o solitário. Vá, por favor, rapidinho, a gente vai voltar nesse texto depois. 1 Coríntios 7, 32 e 33. Eu quero que vocês vejam uma coisa. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 32 e 33. Diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. É Paulo falando sobre casamento. Ele diz: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Preste atenção em um detalhe, irmãos. Quem se casa, cuida de quê? De como agradar o marido. Quem não casou é solteiro, cuida de quê? De como agradar o Senhor. Nenhum momento na Bíblia Deus prevê alguém que cuida de si mesmo. Cuida de se agradar. Não tem essa pessoa. Não tem essa pessoa em particular que é o solitário. Porque a Bíblia diz que o solitário é egoísta. Não tem essa pessoa nos planos de Deus que cuide de si mesmo. O solteiro não cuida de si mesmo. O solteiro não cuida de se agradar. Ele cuida de agradar ao Senhor. O casado, ele tem que se dividir. Ele cuida de agradar o Senhor e a esposa, o Senhor e o marido. Mas não tem esse que cuide só de si mesmo, que cuide de se agradar. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o fato, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é só o problema, não é estar só solteiro. É estar só isolado. Esse é o problema. Estar só isolado. Porque você foi chamado para cuidar de alguém. Para cuidar das coisas do Senhor. Para cuidar de um propósito. Para cuidar de cumprir a vontade dele, para cuidar da sua família, para cuidar do seu esposo. Mas você foi chamado para cuidar de alguém, e isso você só faz junto com pessoas, com alguém, na família de Deus. Então não é bom que o homem esteja só. E ele repete de novo em Eclesiastes: olha, não é bom. É melhor serem dois do que um. É melhor ter alguém por companheiro. Toda vez que Jesus mandava, irmãos, os discípulos para uma obra, ia dois. Nunca só, nunca sozinho. Porque Deus não é assim. Deus não é solitário. E Deus não tem planos que nós sejamos solitários. Diga, eu não sou um solitário. Diga de novo, eu não sou um solitário. Deus me chamou para cuidar de pessoas, das coisas do Senhor, da minha família. Vá, por favor, para Salmo 68, verso 6. Salmo 68, 6. Diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Irmã, eu não tenho família, ninguém me entende. Amados, tem amigos mais chegados que irmãos. Quem disse que essa família aqui é a de sangue? Só. Olha, é uma bênção quando você tem uma família de sangue que seja sua amiga. É um presente de Deus. Mas Jesus nos prometeu que todas as vezes que a gente precisar deixar nossa família de sangue
para cumprir a vontade dele, ele tem família para a gente. Ele tem pais, mães, irmãos e irmãs. Então tem família que não é de sangue, mas é família. A Bíblia diz que Deus faz que o solitário more em família, porque Ele não quer a pessoa solitária. Ele tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Salmo 68, 6. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Mas o solitário Deus faz que habite em família. Amém. Provérbios 15, 30. Provérbios 15, 30 diz assim: o olhar do amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Nós precisamos de amigos aliançados, que creiam como a gente crê, que sejam capazes de falar o que para a gente? Boas novas. Quais são as boas novas? O Evangelho, a revelação da palavra. Nós precisamos de amigos que sejam capazes de falar as boas novas. Pessoas que, quando a gente vê abatido, olhando para essa terra, erga a nossa cabeça e ajuda a gente a olhar para o céu. De onde vem o socorro? Amado, você precisa aprender com quem abrir o coração, com quem compartilhar a sua vida. Porque se a pessoa olha para a terra só, não tem nada de Deus para te dar, ela vai te dar alguma coisa da terra, alguma coisa natural, uma solução natural, um abraço natural, uma palavra natural. Mas isso não muda a sua situação, não restaura a sua vida, não tira você daquela posição. Se eu preciso sair de um buraco, eu não procuro alguém que está num buraco para me tirar, eu procuro alguém que está em cima. E aí eu vou pedir ajuda, me dê a mão, eu quero sair do buraco. Como é que faz para sair do buraco? A gente precisa de amigos que cheguem com as boas notícias para nós, as boas novas para nós. Muito mais do que pessoas que batem nas nossas costas. Eu entendo você está certa mesmo. A gente precisa de amigo que fale a verdade para a gente. Provérbios 27, 17 diz assim: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como ferro com ferro se afia, assim é o homem ao seu amigo. Aleluias. Não é fácil não. Você está pronto para ser esse tipo de amigo? E está pronto para ter esse tipo de amigo? A Bíblia fala de um amigo aqui, que é como um ferro, uma faca afiando outra. Já viu gente afiando navalha? Sai até faísca às vezes. Sai até faísca, irmão. E não é necessariamente ruim. O que é que tem que ter num relacionamento? Tem que ter compromisso, respeito. Esse versículo não tira isso de nós, de ter o respeito, de ter o compromisso com a pessoa, de querer o bem da pessoa. Não vai falar eu vou falar umas verdades. Não é isso. Você vai falar a verdade da palavra, as boas notícias. Mas muitas vezes nessa verdade vai ter alguma faísca. Sabia, amados, no casamento agora, que Deus nos chamou para melhorar o nosso cônjuge? Eu preciso melhorar meu marido, ele precisa me melhorar. Deus não nos chamou para um aplaudir o erro do outro. Meu filho, você fez isso de errado, mas tudo bem, eu estou do seu lado, que der que vier, pode fazer errado, não vou nem falar nada. Não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para afiar a vida dele. Que eu tenho que ser a melhor amiga dele, irmãos. Você é a melhor amiga do seu esposo é o seu melhor amigo. Quem vai afiar ele mais do que eu?
E a gente tem que estar pronto para ser afiado, amolado. A gente tem que estar pronto para ser confrontado. Para alguém dizer para a gente: olha, não está certo, não foi legal, não foi bom assim, você podia ter feito desse jeito, não está legal desse jeito. Um amigo afia o outro como o ferro afia o ferro. Nível de intimidade e relacionamento, irmãos. Você não quer cortar a pessoa, você não quer matar, você quer melhorar, você quer levantar, você quer aperfeiçoar. Mas isso também existe no casamento. Tem que melhorar, tem que melhorar. Tantos anos do meu lado, esse homem tem que melhorar. Tantos anos do lado dele, eu tenho que melhorar. Ou ninguém está depositando nada na vida do outro? Porque eu sou auxiliadora e capaz, idônea. Então a gente deposita, a gente afia nos relacionamentos mais íntimos, irmãos. Um ferro afia o outro ferro. Um amigo afia o amigo. Como um ferro com um ferro se afia. Como é? Tchá, 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 tchá. Com respeito, com compromisso, com integridade, com a verdade da palavra, mas levantando a pessoa. Assim um amigo afia o seu amigo. A gente tem que falar, amados. Tem nossos filhos, a gente tem que falar a verdade. Em amor, mas tem que falar. Uma vez eu chamei minha filha, a gente estava fazendo uma atividade e tinha que falar sobre os defeitos. Ela disse: mãe, eu não tenho defeito. Ô filha, você tem, amor? Não, mãe, eu não tenho defeito. Defeito? Não, mãe, não, eu não tenho defeito. Amor, você tem. Mas sabe o que é defeito? Tem 8 anos, viu? Quem não sabe. Defeito é uma coisa que você precisa melhorar. Quer que eu diga um defeito? Dizer que não tem defeito já é um defeito. Mas mãe, o que tem defeito joga fora. Não, mas não é assim com pessoas, não. Mesmo com defeito, você é amada, você é preciosa, você é querida, mas tem defeito. Olha, deixa eu te contar outro defeito seu. Aí eu contei, não vou contar aqui, né, irmãos? Deixa eu te contar outro defeito seu. Eu contei. Porque você precisa melhorar, você precisa ser aperfeiçoado, você precisa crescer. Amados, nós somos chamados dentro dos nossos relacionamentos familiares. E eu vou repetir de novo: faça como Jesus faz. Jesus corrige, mas em amor, levantando as pessoas. Nós somos chamados para falar uns aos outros a verdade e exortar e levantar, tirar pessoas do lugar. Um amigo, como um ferro afia o outro ferro, um amigo afia o seu amigo. Amém. Amém. Semana que vem nós vamos falar sobre solteiros. O tema da semana que vem é ser solteiro e pleno. Diga comigo: ser solteiro e pleno. Então, se você conhece um solteiro, você é solteiro, venha ouvir a ministração, porque o tema da semana que vem é ser solteiro e pleno. E depois nós vamos continuar caminhando pela Bíblia nesse tema família, que é um tema tão gostoso de se estudar. Amém? Vamos ficar em pé.